Olá pessoal, hoje vou falar sobre o Alberto Giacometti e eu tive essa inspiração depois de ver um vídeo, um painel de discussão que tem aqui no YouTube, onde participava também o escultor Anthony Gormley e ele falava assim, apaixonadamente sobre um objeto, sobre uma escultura do Giacometti, que é uma espécie de chifre que tem uns espinhos de madeira e remete a uma coisa fálica e não tem uma base assim. Então ele falava como que o Giacometti, tirando essa base escultural, colocava o objeto nesse espaço entre nós, menos sacralizado e tudo mais. Achei interessante o que ele falava e resolvi falar um pouquinho também sobre ele. Então, para o Giacometti, era esculpir, era trazer para a vida, né? E ele fazia muitas esculturas em gesso, em argila, algumas depois ficaram em bronze, né? Mas ele ficou conhecido por suas figuras esquálidas e longilíneas, né? Então, que remetem a uma ideia de solidão, uma solidão em conjunto, assim, talvez também como o trabalho do Anthony Gormley. Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada aí. Ele fez umas exposições no Brasil, bem legal. E, bom, essas figuras frágeis e ao mesmo tempo meio fantásticas do Giacometti, ao mesmo tempo trazem e exibem uma certa potência, né? E falam dessa dualidade da proximidade, da distância. Ele também esculpia a distância, tinha essa coisa do inalcançável, do alcançável, do vazio que está entre nós, e essa aspereza das figuras finas e que parecem também estar em movimento, e essa energia invisível que está entre essas figuras, esse movimento, essa aproximação, essa distância, essa tensão dos espaços que estão entre nós, mesmo com essas figuras às vezes desprovidas de tanta massa ou de vigor físico que emulam, né? Que não emulam, na verdade, né? Então, o Giacometti era filho de um pintor. Ele pensou em um pintor impressionista. E ele pensou em seguir a carreira ou de pintor ou de escultor. E ele também desenhava, também pintava, mas ficou conhecido mesmo pelas suas esculturas, né? Ele foi para Paris em um certo momento, tinha um pequeno estúdio lá em Montparnasse. Diziam que era um estúdio modesto e caótico, né? E ele se aproximou dos surrealistas em dado momento, ficou amigo do Dalí, do André Breton, e vários trabalhos seus icônicos são dessa época. Mas ele não ficou ligado completamente ao movimento surrealista, como um surrealista nato, né? Ele trilhou o seu caminho e uma das suas obsessões era a figura humana, né? E ele fazia muitos rostos, olhos que nem sempre eram, como a gente diz, figurativos, assim, no sentido mais tradicional, mas também um tanto abstratos, massas que lembravam rostos, né? Quadrados, cubos, etc. E mesmo trabalhando por vezes com essa questão abstrata, ele gostava de trabalhar com os modelos vivos, geralmente amigos, pessoas próximas. E a um certo momento a arte africana também foi influente no seu trabalho, assim como vários outros da época, né? E ele equilibrava essa visão modernista, do modernismo europeu, com essa ancestralidade, essas tradições africanas, muito impressionado pelas máscaras africanas, assim como Picasso e tantos outros.
Então, acho que um grande tema do Giacometti é esse espaço, o espaço do mundo, o espaço onde nós habitamos, essa fragilidade inerente à nossa existência, né? E tem um livro, inclusive, aqui que pode ser visto na internet também, do Jean-Paul Sartre, o filósofo, né, francês, que fala sobre Giacometti. Tem 2 textos do Sartre de exposições que o Giacometti fez entre 48 e 50, e o Sartre faz uns ensaios, né? E ele fala que a postura do Giacometti na sua escultura, ele busca representar o homem sem cair na petrificação da figura clássica, e a escultura não deve imitar o eterno ou o estático, mas deve refletir a efemeridade e a distância que nos separa da realidade. Então sempre a questão do espaço, da distância, da proximidade. Ele criava figuras que pareciam... Bom, o Sartre destaca a escultura não como uma imobilidade. Vou focar no Sartre, né? Mas a captura como entre parênteses, entre aspas, um ser distante, um ser que mantém a distância que nunca nós vamos poder transpor. Então ele dá essa abordagem filosófica que existe realmente no trabalho, né? Mas ele nesse ensaio, nesse primeiro ensaio do livro, ele fala sobre isso, e depois, no segundo ensaio, ele fala da escultura como uma pintura. O segundo ensaio chama-se As Pinturas de Giacometti, e onde ele amplia essa reflexão, tratando da escultura como uma ótica da pintura, e essa distância imaginária onde essa qualidade quase irrepresentável, a figura mais representável por Giacometti, a figura está lá, e o espaço entre nós e a figura também é escultura, também faz parte do trabalho, né, de forma potente. E, bom, e aí o Sartre fala mais sobre essa ideia do vazio criado a partir do cheio, e do olhar nosso, do espectador, que define os limites da obra, né? Onde começa a escultura do Giacometti, se começa nesse vazio, onde está esse vazio, né? Onde que nós arbitramos esse vazio, né? Mas as figuras não se tocam, mas elas coexistem nesse espaço absoluto. Então lembra um pouco das questões da solidão, da nossa solidão, da nossa individualidade no meio do mundo, né, de todos os outros seres, e a postura que nós temos e podemos ter e teremos a partir desse olhar direto e indireto, e da nossa percepção do vazio, nossa percepção da distância. Então o trabalho do Giacometti tem essa questão da fragilidade do ser humano, das possibilidades de trazer à vida também essas distâncias, esses vazios, né? Então esse trabalho desafiava as questões da escultura, da pintura, criando essa tensão entre o real e o imaginário, né? A figura está lá, mas já que esse vazio também faz parte dela, existe esse arcabouço filosófico que envolve os trabalhos, e envolve muito a nossa percepção e o nosso diálogo, né, como espectadores. E a fugacidade e a percepção das sutilezas do nosso olhar, né?
Então, eu só queria falar rapidamente aqui sobre isso, sobre essa possibilidade de ver o trabalho não só apenas como o trabalho que a gente vê, mas também o que está invisível nele. Então é isso, gente. Foi um vídeo sobre Giacometti, é só uma introdução, como outros vídeos, né? Vocês podem, se puderem, dar uma googada aí nas imagens, para vocês terem uma noção melhor do que se trata. Sim, quem já conhece, quem não conhece, também vejam esse vídeo aí do Anthony Gormley falando sobre Giacometti, é bem legal. E outras coisas, né? Que servem para refletir sobre os nossos, não só sobre a nossa espacialidade, mas também o que ela representa em termos de individualidade, de solidão, de estar junto, de estar distante e assim por diante. Então, obrigado e até a próxima.